Olá, Rui. Estamos bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Podíamos estar melhor. Sim, depois, depois do jogo que tivemos de fazer esta semana e do que te calhou, acho que eu É compreendo a dor. assim, não estou muito mal. Os jogadores da sessão de vídeo do Sporting terá sido pior do que a minha. Eu não queria estar naquele balneário ou naquela sala de vídeo se fosse atleta do Sporting depois deste fim de semana. Aposto que foi uma sessão bastante difícil. Sim, nós pelo menos não perdemos por 40, ou por 37, tivemos só de estar a analisar o jogo. Atenção, dizer que não foi nenhuma maldade que eu fiz ao Rui, a nossa agenda está definida com alguma antecedência e já sabemos quais é que são os jogos que vamos fazer até ao final do ano e quais são as equipas que cada um vai analisar nesses jogos, e tentamos não repetir as equipas como o Rui na semana anterior tinha analisado o Benfica. Pronto, agora calhou a minha vez de o fazer e o Rui analisa o Sporting. Para a semana, por exemplo, vamos fazer o Sporting Porto e olha, calha a mim analisar o Sporting. Espero que joguem um bocadinho melhor para ter coisas mais Acho que bonitas para dizer. eles vão aprender com a lição, certamente. Toda a gente tem um dia mau e foi o caso. Pronto, antes de irmos à nossa análise curta, explicar só que nós temos, como dissemos no episódio piloto, temos duas versões do vídeo, uma versão mais curta que está disponível para qualquer pessoa no YouTube, e depois temos uma versão mais longa onde analisamos mais 2 pontos ou fortes ou pontos a melhorar das duas equipas, em que normalmente se estende para 1 hora e um quarto, sendo que este vídeo mais curto tem normalmente a duração de meia hora. Essa versão mais longa está no Patreon, mas é um Patreon em que vocês não têm de pagar nada, se assim não o quiserem. Se quiserem simplesmente assistir ao vídeo, acedem à nossa conta. Se depois disso acharem que ainda assim estas duas pessoas que estão aqui perante vós merecem receber alguma coisa, tudo bem, mas não é esse o objetivo principal. Está no Patreon apenas para criar uma limitação, e porque nós percebemos que nem toda a gente tem paciência para estar a ouvir pessoas pouco capacitadas a falar de basquetebol durante 1 hora. Deixa-me só acrescentar. Obrigado à alma caridosa que fez questão de nos incentivar e nos fez a primeira doação no Patreon. Obrigado. Para nós foi motivo de celebração. Acho que foi simbólico, mas agradecemos bastante o gesto. Sim, e algumas subscrições têm estado a acontecer, já caiu a primeira retribuição financeira, obrigado por isso, e só por causa disso, Rui, hoje até estou aqui com um cenário diferente, tentar parecer mais profissional com os livros atrás, que era isto que as pessoas faziam quando eram entrevistadas em casa durante o tempo da pandemia, e eu resolvi que era mais incentivo. Vou fazer a barba também, nesse sentido, um dia destes. Deixa estar. Então, posto isto, já falamos do cenário, já falamos das tuas dificuldades em fazer o vídeo, falamos da conta do Patreon, acho que podemos ir à análise do jogo. Rui, temos estado a fazer, começa a falar a equipa da casa. Quem ganhou? Quem ganhou? Fala tu primeiro, não sei, fala tu primeiro. Eu vou falar do Benfica, como já tinha dito, e o meu tema principal de hoje, Rui, vai ser a defesa. Eu sei que isto não é um hábito em mim, eu gosto muito mais do ataque do que da parte da defesa, tanto de ensinar como de analisar, mas é o que é. E é sinal que o Benfica fez alguma coisa bem na defesa, que não foi só uma, foram várias, mas é sinal disso, não é? Sim, eu podia ter escolhido várias coisas ou vários aspectos da defesa do Benfica para destacar. A defesa do bloqueio direto, a fisicalidade, as rotações, tudo isso foi muito bem feito, mas eu vi esta equipa do Benfica utilizar um recurso que me fez lembrar a equipa bicampeã nacional de Norberto Alves com o Oliveirense. Na altura com Travante Williams, James Ellison, um ano de Arnett Allman, Eric Coleman, depois Norilha, tudo Barbosa, tudo jogadores que tinham uma utilização das mãos impressionante. Mas fiz esta piadinha das mãos ou das garras porque, como o símbolo do Benfica é uma águia, a águia tem ali aquelas garras bem afiadas que costumam usar para apanhar as suas presas,
e foi um bocadinho isso que o Benfica fez. Isso, e depois vamos já começar por ver o primeiro clipe, que isto, eu estava a ver o Benfica a defender e estava-me a lembrar destes bonecos com os braços gigantes, e era um bocadinho isto que foi a defesa do Benfica neste jogo. E vou começar por este clipe que para mim foi o mais impressionante, onde se viu mais braços, mais mãos, até os pés a tocar na bola, e acaba assim. Acho que é perfeito. É um bom exemplo daquilo que foi o jogo. Eu até vou puxar para trás para vermos outra vez, que é mãos de Romdan, Crandall, o Eduardo Francisco com as mãos e com os pés como se fosse um guarda-redes de handball, José Silva com as mãos, Crandall mãos, Broussard mãos e braços, mãos, José Silva mãos, a bola acaba a sobrar no Miguel Correia, Broussard de mãos. Isto foi uma atividade inacreditável da parte durante a equipa do Benfica. Faltavam ali 4 minutos e 50 para acabar o jogo, já estava mais do que feito o resultado, mas o Benfica continuava de pé acelerador, e eu acho que isto foi a imagem perfeita daquilo que o Benfica foi fazendo durante o jogo. Podia pôr o meme 2 hours earlier ou 2 hours later, mas não, vou para cerca de 2 horas antes. Estás a precisar de ver mais podcasts do Pedro Pinto? Não, 2 horas antes o jogo já estava a acontecer, e foi mais ou menos isto. 0-0, primeira posse de bola, Romdan a atacar logo, um mau passe, swing na rotação next, a bola a ser quase tocada, mas a obrigar a maus passos e a não permitir lançamentos abertos. Pressão na bola, swing a obrigar a Amarante a jogar na linha do campo de voleibol, Kobe McHugh a obrigar o drible para trás, Romdan a tocar na bola. Ainda o Sporting, Rui, desculpa, faltavam 6 segundos para acabar o tempo de ataque, o Sporting ainda não conseguiu entrar na linha, no território de 2 pontos, e esteve a jogar quase sempre na linha do campo de vôlei, na linha onde acaba o círculo central. Ataque em drible, isto lá Dziwa com as mãos também, mas agora com as mãos na vertical a atacar, e a seguir 2 contra 1, Romdan e Dziwa, os dois a atacar as mãos. Atividade McEwan, Dziwa, Romdan no roubo, contra-ataque. A jogar longe, Crandall com as mãos, muitas mãos, e o Benfica obrigou o Sporting a lançar a 2.3 de acabar o posse de bola, 2.1 segundo o relógio em cima da tabela. Amarante está a lançar de 9 metros, 10 metros, e ele marcou, o Chico marcou esta bola, mas eu acho que é isto que o Benfica, acho que o Norberto Alves não se importa nada com este tipo de lançamentos acontecerem, apesar desta bola ter entrado, mas o trabalho defensivo, seja da fisicalidade, mas sobretudo a utilização das mãos que o Benfica teve durante todo este jogo, obrigou o Sporting a fazer vezes sem conta este tipo de lançamentos, e eles não entraram muitas vezes, não. E marcou a toada do jogo, na medida em que aquilo é logo nos primeiros 2 minutos, e o Benfica está a ter de lançar a 10 metros, o Sporting está a ter de lançar a 10 metros desde o início do jogo. É sinal que vai ter uma noite complicada, uma tarde complicada. Repara, ainda não estão passados 5 minutos, o Crandall, que andou a brincar ao basquete neste jogo, logo a pressionar a partir do meio campo, Romdan a pressionar a linha de passe até à zona dos 9-10 metros, e o Sporting continua a jogar por fora, e 2 contra 1, mãos, rotações, e toda a gente a interferir na bola, e acaba com um contra-ataque, com um afundanço de relevão. Esta troca no end-off entre exteriores, Crandall continua a pressionar a bola, Relvão, o bloqueio está a ser outra vez nesta linha do vôlei, Relvão está a fazer o edge, o show, a mostrar e a recuperar. Ali no meio campo, Crandall a tocar nos jogadores, a tocar na bola, e a obrigar a Amarante a driblar para cima da ajuda lateral, para cima da ajuda anexa onde estava o McHugh, a fazer mais um roubo de bola. Isto foi, eu já estou cansado só de dizer esta explicação. Gameiro, que está incrível a defender um pouco na imagem daquilo que já tem vindo a fazer nas últimas épocas. Rotação, mãos na bola, sempre as mãos ativas. Crandall toca, isto é um detalhe técnico, mas que eu acho que é super importante. Detalhe técnico, técnicos defensivos, Miguel Tavares. Estás bem, de certeza. Gosto. Ainda bem que ficaste com este jogo. Ficaste bem. Peço perdão. Mas o handshake, há o mito que o handshake não é permitido. O handshake é permitido desde que não seja uma coisa constante, e o Benfica está a utilizar isso muito bem, e o Crandall a utilizar isso de forma sublime, que entra em contacto assim que o seu jogador recebe a bola,
usa usa bastante contacto para limitar a ação do jogador e não lhe permitir estar confortável para atacar, e a seguir vimos ali logo a abrir os braços e a voltar a tocar e a mostrar um dos braços ao árbitro e agora tira os dois, e este encosta, mostra as mãos, encosta, tira o contacto, não vai permitir que os árbitros marquem falta, permite-lhe controlar o movimento do adversário e não deixar que ele embale para o cesto. Eu já te vou deixar falar, só dizer que volta ao contacto, tira, volta ao contacto, ele tentou o roubo de bola em baixo e a seguir vai contestar em cima e acaba esta jogada a fazer um desarme de lançamento, ele que é um base, e isto para mim é, apesar do Crandall fisicamente não ser um jogador muito forte, o movimento de pernas é perfeito e o movimento das mãos então foi exímio neste lance e em muitos outros. Eu só queria acrescentar que estavas a fazer esses comentários e eu estava-me a vir à cabeça duas coisas. Primeiro era quando eu tinha 11 anos e não gostava do headchecking e uma vez chateei-me no treino com um colega de equipa porque ele punha a mão e peguei-me com ele, mas isso era no mini-basket e no mini-basket eu até nem acho bem, mas no basket o handchecking faz parte do jogo e saber jogar com ele faz parte do jogo, e nesse sentido estava-me a lembrar dos espanhóis. Também tive 3 anos lá e parece-me um Pedro Pinto. Agora isto não podemos ver Pedro Pinto antes Ainda não. Desde gravar isto. Ainda não começaste a falar em espanhol. Mas pronto, e então os espanhóis acho que são fenomenais a fazer isto, a jogar com esta arte de jogar no limite e de meter as mãos e de não abusar dos contactos, mas simultaneamente abusar dos contactos, jogando sempre no limite e entrando na cabeça até dos adversários, que também é este um bocadinho que acontece quando se defende assim, e acho que o Benfica foi capaz de o fazer muito bem. De tal forma que já tinha 52 pontos marcados a 1 minuto do fim, estava a ganhar por 23 de diferença, continuava de pé no acelerador e a conseguir roubos na reposição no seu meio campo ofensivo, mais uma vez Crandall. E aqui já são imagens de segunda parte. A bola está longe, ele está a tocar na bola, obriga o jogador do Sporting a ir fazer o hand-off quase à linha de meio campo, e com 16 segundos, ok, o Sporting ainda está a jogar longe, ainda não acontece nada. Romdana vir tocar na bola, outra vez nesta tal, estamos a usar esta referência das linhas do campo de voleibol, só para se perceber o quão longe está o Sporting a jogar. Toda a gente a mexer com a bola, McEwan a saltar para a bola, e não é roubo de bola, a bola vai voltar a ser para o Sporting, mas acho que houve 3 jogadores do Benfica a tocar na bola neste lance, mais de Zila e Romdana. Diz. Desculpa, as chamadas de flexões, né, que são algo que os treinadores americanos costumam contabilizar. E eu acho que já nem vou precisar dizer muito mais, porque pronto, este é um lance de inteligência de Gameiro, mas estava lá outra vez, e este é o primeiro lance, o lance como começámos este vídeo, e em que mostra bem toda a atividade do Benfica, e é incansável, e o Sporting o resultado mostra isso mesmo, que não teve uma tarde nada fácil, mas acho que este vídeo foi a prova mais do que perfeita, mais do que os 103 pontos que o Benfica marcou, foi os 66 que sofreu, que não deixou o Sporting fazer nada. O Benfica fez o que quis quase do Sporting em termos do ataque do Sporting, ou seja, o Benfica forçou muitas vezes o Sporting a fazer aquilo que o Benfica queria. E queria-te perguntar acho que vimos a equipa toda, mas o quão importante achas que foram os bases a marcar a posição? Vimos nestes exemplos apareceram muitas vezes o Crandall e o Gameiro, que fizeram ambos um jogo excelente, e para mim a começar no lado defensivo do campo. Há 2 pontos principais nesta defesa do Benfica. É claro que precisam dos 5 jogadores para defender bem, mas começa com a pressão na bola que o Crandall e o Gameiro metem a partir da linha de lance livre, e vão pressionando e sempre que podem tentam pôr a mão na bola e obrigar o jogador do Sporting ou a acelerar, ou a olhar para o chão, ou a fazer algo diferente para não estar confortável, e acaba depois nos 2 interiores, principalmente quando tem Romdana e Ziwa, até quando o Eduardo Francisco faz uma posição 4, porque sem Yusuf, o Benfica com 7 estrangeiros deixou Yusuf de fora para este jogo, veio com Ziwa e Romdana, que são 2 jogadores muito parecidos, muito físicos, muito inteligentes, muito agressivos na bola, e eu acho que isso também deu cabo das aspirações do Sporting,
e então começa, na minha ótica, começa exatamente nisso que tu disseste, dos bases, sempre com a mão na bola, sempre a pressionar, sempre enquadrados, e depois passa também por Dzioué e Romdan, que conseguem ser agressivos na defesa do bloqueio direto, conseguem sair e recuperar, o Mostra recupera, o edge muito agressivo, e depois nas zonas interiores, o Sporting também não tem propriamente um interior dominante, se calhar por causa disso é que o Norberto também escolheu não trazer Yusuf, mas Dzioué e Romdan conseguem defender fora, conseguem defender dentro, e vimos situações também em que os dois estão com as mãos na bola nas zonas perto do cesto, a contestar em cima, a contestar em baixo, e eu acho que são o complemento perfeito. E depois os extremos atléticos que o Benfica tem, e até os não atléticos. José Silva já não está propriamente no auge físico da sua carreira, mas teve lances defensivos e ofensivos de uma disponibilidade física total. E eu queria só acrescentar uma coisa, que é: as faltas são para ser dadas. O Benfica fez 26 faltas neste jogo. Isso faz-me lembrar o Sporting, que foi campeão, com esta equipa, com este mesmo treinador. Luís Magalhães, que era a equipa que toda a gente se queixava que mais batia e mais agressiva era, mas neste momento da temporada, pelo menos, ainda não está a ser, e defensivamente não está a usar as faltas. Portanto, acho que isto só para validar aquilo que estavas a dizer. As faltas têm de ser feitas, e eu ia dizer que nenhuma equipa consegue ser agressiva a defender sem fazer faltas. Pode acontecer, mas é raro. Sim. É difícil uma boa equipa defensiva não gastar faltas. E teve 2 jogadores a ser excluídos. Dzioué e Eduardo Francisco foram excluídos com 5 faltas. Crandall teve 4 faltas, mas é o risco. E o Benfica tem um plantel, ou tem uma rotação de 12 jogadores capazes de... E não estava Betinho. Betinho não estava disponível para o jogo, que é mais uma opção para a posição interior. Um jogador que, apesar de 40 anos, super atlético, ainda capaz de usar as mãos, os pés, movimentar-se, ajudar. Conhece o jogo como poucos na nossa liga, então vai ser mais uma arma para juntar esta teia defensiva que Norberto Alves está a montar. Rui, eu acho que no vídeo anterior demonstramos o quão bem a Oliveirense conseguiu castigar alguns dos problemas defensivos que o Benfica lhes estava a apresentar. O Sporting não conseguiu. Eu desculpa, Rui, ter calhado com o Sporting, mas eu acho que o Benfica dominou do início ao fim e começou no meio campo defensivo para mim. Não, estou totalmente de acordo contigo. Aliás, a parte boa do que tu mostraste foi, além da humildade, foi mostrar que eu tive muitos dos clipes, se calhar vão aparecer também no meu vídeo, e eu estava a olhar para o lado mau da coisa, para o lado ofensivo, que não correu bem, neste caso. E tu estavas-me a mostrar que há sempre um lado positivo na vida e que se alguma coisa corre mal é porque se calhar alguém está a fazer as coisas bem, não está a fazer para nós. Vamos mudar. Vamos ao teu. Nesta linha da humildade que falávamos, vou começar por 2 coisas, na continuidade. Primeiro, já que you humbled me, não sei. Pedro Pinto. Em português, me ensinaste a humildade ou algo assim, eu vou partilhar a humildade que tu tiveste comigo com este áudio, a ver se somos capazes de ouvir este áudio. Alexander Djeva. Djeva, como me disse um amigo meu polaco, um ex-atleta meu, que eu fiz questão de lhe perguntar como é que se pronunciava este nome, e ele fez o favor de partilhar. Então já sabemos dizer Alexander Djeva. E, portanto, assim todos podemos aprender alguma coisa. Na mesma linha da humildade e de que há sempre algo positivo, podemos ver este clipe, que foi o melhor que os adeptos da casa conseguiram ver neste jogo. Há sempre um motivo para celebrar e para festejar. Não foi a vitória, mas pelo menos houve espetáculo no pavilhão João Rocha. É o pavilhão João Rocha. Pronto, isto foi o que o Sporting teve dificuldade em fazer ao longo do jogo. Na miséria, uma pessoa, pelo menos nós, somos fãs do humor negro, há sempre que encontrar algo para brincar.
Falando de basquete, eu vou começar por falar de coisas que o Sporting precisa de consolidar e de fazer melhor. Ou seja, na linha do que tu fizeste, já vimos que se calhar muitas das coisas que o Sporting não fez bem tiveram que ver com aquilo que o Benfica foi capaz de fazer bem, mas sem querer tirar qualquer mérito ao Benfica, também houve várias coisas que o Sporting podia ter feito melhor. E no capítulo ofensivo, isso começa pelo spacing e pelo espaçamento que foi tendo dentro de campo e pela fluidez que não conseguiu ter no seu ataque. Vemos que há mérito do Benfica, o Benfica físico, a dificultar as linhas de passe, mas o encadeamento ofensivo, cada ação com muita dificuldade, não houve encadear de ações. O Sporting jogava um bloqueio, parava, jogava outro bloqueio, o Sporting fazia um passe, parava, jogava outro passe. O espaço, vemos aqui situações de 2 contra 1, eu vou voltar atrás para vermos esta jogada novamente. Vemos o Benfica muitas vezes a aproveitar, com o outro defensor do poste, aproveitar o facto de não serem grandes lançadores para dar ajudas exageradas, bem rondando muitas vezes nessa leitura. Aqui 2 contra 1, mas sempre o uso do drible antes de passar a bola. Muito poucas vezes vimos o Sporting encadear 2 passes seguidos com ritmo, sem a bola parar. Bola para, muda, para, volta a mudar. Cada ação acontece uma depois da outra e não uma na sequência da outra. Não sei se me faço entender. Víamos aquela posse de bola já antes, aquele triplo de Amarante de grande mérito a acabar aos 24, mas a posse de bola foi toda mal conseguida do ponto de vista ofensivo. Tu usaste as linhas do campo de voleibol, eu vou usar as linhas de campo do hóquei e a área do hóquei para mostrar como o Sporting não usou a linha final. Vemos estes 3 jogadores do Sporting sem bola que não estão envolvidos no bloqueio direito, como não estão a abrir o campo. Parece que isto não é nada, mas isto é daquelas coisas que nós treinadores que normalmente nos chateamos muito com os atletas, e o Sporting permite aos defensores do Benfica ocupar mais espaço e permite-lhes estar mais próximos uns dos outros com o seu pobre espaçamento. Eu acho que o Sporting precisa claramente que Amarante esteja 2 passos mais abaixo, naquela interseção da linha preta com a linha branca. O mesmo do lado contrário, eu não sei exatamente quem é. E também Júnior também precisa estar no canto curto ou ali na zona escondida, por detrás da tabela. E o Sporting muitas vezes não usou os cantos e jogou muito subido, mérito do Benfica, da pressão na bola, mas ao mesmo tempo também o Sporting, vemos ninguém a ocupar os cantos, sempre muito subidos, os jogadores acima da quebra da linha de 3 pontos, daquele break, e vemos agora também aquela que é a seleção de tiro. O Sporting com muitos tiros após drible, muitos tiros cedo no ataque, mas sem vantagem clara, situações de 1 contra 1, muitos tiros forçados. Para termos uma ideia, este lançamento é o 3º tiro no 3º ataque consecutivo de Stefan Svensson, ou seja, ele tinha acabado de falhar 2 triplos e chegou ao ataque, e é verdade que o Benfica passou por trás, mas o Benfica estava a jogar com isso, é cedo na posse de bola, desafia o jogador a lançar. Eu gosto da confiança dos jogadores de Sporting, isso confesso que gosto. Este era um dos tiros que eu falava, tinha sido no ataque anterior. Vemos que é um tiro e vemos o espaçamento, vou para trás. Reparem no espaçamento, temos os jogadores do Sporting completamente encavalitados uns em cima dos outros, 2 jogadores no mesmo espaço, o tiro completamente contestado, faltam 13 segundos de posse de bola. Acho que não há necessidade de buscar este tiro neste momento do ataque, é algo que se pode trabalhar mais. E depois isto tinha o agravante de permitir ao Benfica correr, como é óbvio, que foi uma coisa que o Benfica também fez muito bem. Acredito que seja uma das coisas que tu também vais falar, se calhar não, mas acredito que sim.
Aqui vemos mais do que espaçamento, até finalmente o Sporting conseguiu um espaçamento melhor, ocupar mais o campo com mais jogadores, mas não quero criticar o Amarante, ele vem de fazer uma grande joga, mas seleção de tiro. Aquilo que falamos do extrapasse, o Benfica estava a tentar fazer um 2 contra 1 com o Broussard, a bola foi dentro, veio fora, e agora há um 3 contra 2 do lado contrário, e basta passe, extrapasse ao canto, e agora sim o Svensson vai ter o tiro que ele tanto quer, o tiro de 3 aberto. E faltou muito isto ao Sporting, esta seleção de tiro, bem a correr, passe interior. Vemos outra vez 2 jogadores, demorou muito, a defesa fechada no pintado, o Miguel Correia totalmente aberto, o João Fernandes deveria estar no canto, o Amarante também poderia estar mais baixo, mas a seleção de tiro, 2 jogadores na bola, um jogador completamente sozinho, que tinha acabado de marcar um triplo na jogada anterior, e faltou este altruísmo, parece-me, da equipa do Sporting, muitos jogadores novos, a equipa ainda se está a construir, ainda não tem esta vontade. Eu acho que nós vamos rever este lance. Eu vou parar aqui no momento aqui, vamos fazer freeze. 2 jogadores na bola, Ben Rondán, Broussard, os 2 no jogador com bola. Vemos João Fernandes a desfazer para o cesto, e mesmo assim Svensson, há bocado chamei Svensson ao Morgan, mas pronto. Svensson a lançar, o João Fernandes a desfazer. Tem aqui este passe no short roll, tem um passe picado, o pocket pass, o passe de bolso, tem aqui um passe por cima, se quiser. O Galvão está a defender 2 jogadores, há aqui uma vantagem clara, um 4 contra 3, soltando este passe, mas a decisão, com 13 segundos no marcador, é forçar um tiro, que não significa que este jogador não seja capaz de lançar e meter este tiro, mas no longo prazo, ao fim de várias repetições, consistentemente optar por tiros destes, sobretudo num dia em que a bola não está a entrar, faz com que a equipa não funcione como equipa, e parece-me que falta alguma paciência, alguma confiança nos colegas de equipa, algum altruísmo para continuar à procura de tiros melhores. Uma coisa que o Sporting fez bem, vamos ver mais à frente, foi o ressalto ofensivo, mas acho que a seleção de tiro é algo que deixou muito a desejar. Vemos aqui a fisicalidade que tu falavas do Benfica. Podes deixar o vídeo correr. Eu acho que entra um bocadinho naquilo que temos vindo a falar, que foi o Benfica conseguiu entrar na cabeça dos jogadores do Sporting, e o Sporting parece-me que está construído em termos de plantel. E se quiseres parar o vídeo, podes parar quando quiseres. Vou só dar, deixa-me só dizer, é a mesma, só para ver, a mesma ideia de há pouco, do mesmo tiro de há pouco, ou seja, é um tiro que este jogador pode fazer, pode meter, mas é um tiro a 9 metros, quando temos um 3 contra 2 do lado contrário. Portanto, há muita vantagem em passar a bola mais do que fazer este tiro a 9 metros. Eu estava a dizer, acho que o Sporting está construído para lançar sempre que tiver uma oportunidade, e parece-me que o Magalhães dá essa liberdade. Mas o pior de tudo para mim foi o espaçamento do Sporting mesmo. Não conseguiu nunca obrigar os jogadores do Benfica a tomar decisões. Permitiu os jogadores do Benfica estar em situações confortáveis para decidirem o que quiserem, e o Sporting muitas vezes acabou a fazer os lançamentos que o Benfica queria que eles fizessem por causa disso mesmo. O campo está muito fechado, não estão a conseguir abrir o campo, estão a tirar espaço aos criadores, e ficam contentes com qualquer lançamento de 3 pontos que tenham. E numa noite boa, isso, ok, vai correr bem. Mas contra equipas assim como o Benfica, num jogo em que a bola não esteja a cair e o Benfica esteja a defender desta forma, vai acontecer o que aconteceu. É totalmente de acordo. Aliás, estes últimos lançamentos que nós estamos aqui a ver são precisamente para ilustrar o que tu dizias. São os lançamentos que o Benfica permitiu, que o Benfica quis. Não significa que os jogadores do Sporting não o possam marcar, mas acho que o Sporting caiu na armadilha de fazer aquilo que o Benfica queria.
E muito disso teve a ver com o pobre espaçamento e a má ocupação do campo para forçar os atletas do Benfica a tomar decisões na defesa e a um jogador ter de defender dois. E vimos muitas vezes o contrário, dois jogadores a defender um e a bola a não chegar aos dois atacantes que estavam a ser defendidos por um. Sim, porque o Sporting estava a conseguir criar as situações. Tu chamaste-lhe 3 contra 2, eu chamo 2 contra 1. E eu acho que esse é um dos objetivos dos ataques, que é obrigar um jogador da defesa a ter de defender 2 jogadores. O Sporting até conseguiu criar essas situações. Não conseguiu foi chegar lá, não conseguiu aproveitá-las e capitalizá-las. E o Benfica, ok, foi agradecendo e foi mantendo o plano defensivo como estava, porque o Sporting, lá está, estava a ficar contente com o primeiro tiro aberto, seja de 9 metros, 3 pontos, quando faltam 18 segundos para acabar o ataque. E será mesmo uma vantagem criada? Estava assim mesmo aberto o jogador. E eu costumava usar muito uma frase que depois o Pedro Costa, saudoso Pedro Costa, meu guru, meu mentor, depois começou a usar também, que era: foste tu que ficaste sozinho ou foi a defesa que te deixou sozinho? E às vezes os jogadores ficavam assim, quando ele começou a usar também esta frase, os jogadores ficaram assim, somente os americanos começavam assim a olhar para ele e dizer: o que estás a dizer? Mas é completamente diferente. Eu acho que não eram bem os jogadores do Sporting que estavam a ficar sozinhos, era o Benfica que os estava a deixar sozinhos, e o Sporting não soube ler isso. Totalmente de acordo. Atenção, falando de outro exemplo sem ser este jogo, há muitas equipas no nível Euroliga que escolhem atacar o Edi Tavares lançando fora, porque sabem que ele vai proteger o pintado e que ele vai deixar o seu defensor ou o seu atacante direito muitas vezes sozinho. E há uma opção estratégica que é castigar o Edi Tavares, porque é difícil castigá-lo lá dentro, então castigá-lo com postos atiradores. É uma opção estratégica. E no fundo também é fazer os tiros que a defesa deu sozinhos. Mas é preciso jogadores certos para o fazer. E pelo menos naquele dia, neste sábado fatídico para o Sporting, não me parece domingo fatídico para o Sporting, não me parece que tenham sido os tiros, os melhores tiros que o Sporting podia encontrar. Não, certo, eu acho que isto até pode vir a correr bem para o Sporting se os jogadores começarem a ganhar consistência de lançamento, mas desta vez não correu bem. Sabes o que é que não correu bem também? A tua semana de palpites. Até correu bem, acertámos os dois 4 jogos. Correu. Só que eu acertei no Joker e tu não. Então, ainda bem que não havia diferença de pontos. Se houvesse diferença de pontos, não tinhas ganho. Eu não ia acertar. Eu não ia acertar porque achava que este jogo ia ser renhido. Então, eu e tu acertámos Imortal Ovarense Jogueira. Eu e tu falhámos no Braga Queluz, porque Queluz foi ganhar a Braga. Tu acertaste no Oliveirense. Eu falhei porque eu tinha dito que o Porto ia ganhar o Oliveira das Meias, um jogo incrível da equipa da casa, não deu hipótese ao Porto, e eu acertei no Benfica e tu falhaste. Como o jogo Benfica Sporting era o jogo da jornada, valeu 2 pontos. Eu estou com uma tenue vantagem de 5-4 após a primeira jornada da Liga Bet Tight masculina. Podemos ver já os palpites para a segunda ronda. Porto Sporting, que é o jogo que nós vamos analisar para a semana. O Rui ficará com o Porto, eu ficarei com o Sporting, como já tínhamos dito. Fomos os dois no mesmo palpite. Benfica e Imortal, fomos os dois também no mesmo palpite, os dois ambos com o Benfica. Galitos Barreiro, Vasco da Gama, aqui é um dos jogos em que fomos diferentes. Eu acho que o Galitos vai ganhar em casa, o Rui acredita que o Vasco vai ganhar fora. Derby da região de Aveiro, Oliveirense. A Oliveirense está muito bem e eu estive para pôr o mesmo palpite que tu, Rui, estive para ir com o Oliveirense também, mas é o derby. Acho que este jogo vai ser muito renhido e o Oliveirense em casa, neste derby ainda para mais, vai estar a casa completamente cheia. Acho que o Oliveirense arrisquei jogar diferente de ti. Achei que tu ias apostar no Oliveirense por proximidade, afinidade de amigos, jogadores. Tripla afinidade, sim. E então apostei no Oliveirense.
confesso que houve aqui um bocadinho de valor sentimental a falar dessa proximidade de jogadores e não só, estar do lado do Guga e do lado do Miguel Monteiro, e eu acho que o Varense... Do lado do coração, está ao lado do coração. Sim, é mais o fator casa, apesar de eu achar que o Varense ainda está muito longe daquilo que poderá fazer ou deverá fazer se quiser estar no top 4, top 5. Apesar de eu achar que o Oliveirense está muito bem, é derby, em casa, em Ovar. Vou com a equipa da casa. Faz diferença nestes derbys, acho que faz diferença. Braga-Jogueira, fomos os dois com o Braga, apesar das limitações ainda do Braga. Depois de ter perdido em casa com o Queluz, ficámos os dois a achar que vão conseguir vencer o Jogueira. É um jogo em duas equipas que o primeiro objetivo será a manutenção e depois pensar nos playoffs, digo eu. Eu acho que o hotel para mais do que isso, mas ainda está com algumas limitações nos jogadores estrangeiros, vamos ver. E para a época curta, algumas lesões, alguns jogadores que chegaram tarde, ainda está à procura da sua melhor forma, uma equipa totalmente nova, acho que é normal que ainda demora a carburar. Agora com a chegada de Cândido Sá também acho que vão poder subir mais um patamar em termos de... Parece uma equipa que está muito versátil na sua construção e acho que os vai ajudar. E depois Queluz Vitória. O Vitória esteve muito bem no Algarve, mas fomos os dois com a equipa da casa Queluz, que em casa costuma ser forte. Vamos ver o que é que sai daqui também, Rui. Eu vou finalizar o episódio com as despedidas, não é? Porque se for o Rui, como é um capitalista inverterado, vai começar a pedir dinheiro no Patreon. Eu vou dizer que não precisam disso. Podem simplesmente desfrutar da versão longa sem pagar. Se quiserem fazer alguma contribuição, o Rui agradece. Mas façam-nos chegar as vossas opiniões, seja na caixa de comentários do YouTube, seja no Patreon, seja até por mensagens, caso tenham os nossos números. E até para a semana e até ao Sporting Porto. E digam também o que é que vocês pensam dos palpites que estamos estados a dar na Liga Betite, e podem até em tom jocoso podem avaliar os nossos palpites. Tavares, não posso ser a única pessoa na vida dele, que não sou, mas publicamente não posso ser a única pessoa a dizer mal deste jovem publicamente. Não és. Garanto-te que não és. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Então, como tem acontecido nos episódios anteriores, este também não foi exceção, voltámos a usar alguns termos anglo-saxónicos relativos a conteúdos específicos do jogo. Talvez não estejam tão familiarizados quanto isso com todos eles, por isso deixamos aqui uma descrição do que é cada um, e se mesmo assim se tiverem dúvidas, já sabem, podem nos perguntar.